Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. Vamos estudar a lição 12, Alegria no Senhor, e hoje vamos estudar o segundo tópico, Resultados Naturais. Pergunta A, como a obediência está ligada à alegria? Vamos lá ver se tem alguma relação entre a obediência e ser feliz, ou a alegria. João, capítulo 14, verso 15. Se amais, guardai os meus mandamentos. Então, Jesus foi bem claro, quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Vamos ainda seguindo, João, capítulo 15, versículo 10 e 11. Se guardardes os mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Então aqui nós temos um complemento do texto anterior. O texto anterior diz que quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. E aqui vem dizendo que ele guarda os mandamentos do Pai dele, que é de Deus, e permanece no amor do Pai. E ele disse isso para nós, para quê? Para que o gozo dele permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Aqui a palavra gozo está dizendo desfrute, ou alegria, ou o contentamento, tudo que está relacionado ao nosso intelecto, tudo que está ligado àquilo que é o nosso ser. Aqui vem trazendo essa promessa de que, guardando os mandamentos do Pai, permanecendo no amor de Deus, ele vai então fazer com que o gozo permaneça em nós, ou seja completo, você seja feliz. Provérbios capítulo 21, versículo 15, diz aqui Salomão: o fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Portanto, ser justo, né, a justiça, ou quem faz aquilo que é correto, é alegria, mas destruição para aqueles que maquinam mal, aquele que intenta contra os outros, aquele que faz mal, fala mal dos outros, ou seja, o que quiser fazer de errado, o que maquina a iniquidade ou que pratica a iniquidade, esse vai ter a destruição. Diz conselho a professores, pais e estudantes, traz a seguinte frase: no caminho da obediência e do dever não há só contentamento, mas também alegria. Então, uma frase bem clara, bem direta, concernente àqueles que estão na obediência e no dever. Seguindo ainda Testemunho para a Igreja, volume 3, página 382, traz assim: o conceito fundamental dos mundanos é aproveitar ao máximo os itens perecíveis desta vida, o amor egoísta ao ganho e o poder que controla a vida deles. Mas a mais pura alegria não se encontra nas riquezas, nem naquilo que a cobiça sempre deseja, mas onde o júbilo reina e onde o amor altruísta é o princípio dominante. Existem milhares que vivem uma vida de indulgência e cujo coração está cheio de queixas. São vítimas do egoísmo e do descontentamento, porque tentam em vão satisfazer a mente, atendendo os próprios desejos. Entretanto, a infelicidade está estampada no próprio rosto e por trás dele é um vazio desolador, porque a trajetória dessas pessoas não é frutífera em boas obras. Aqui, a pena inspirada chama atenção para o que o mundo oferece e para o que Deus oferece. Qual é a diferença? E chama atenção também para algo interessante: milhares que vivem uma vida da maneira que quer, do jeito que quer. Inclusivamente, vou mais além com a tecnologia que vem hoje, as pessoas abrem o Instagram, abrem o Facebook, Twitter e outras redes sociais, e o que acontece ali? Vê pessoas felizes, bem dispostas, animadas, bonita, às vezes por ser ou por maquiar, por fazer maquiagem eletrônica, não estou falando às vezes da maquiagem facial, mas ver assim uma felicidade falsa nas redes sociais. E acaba que a pessoa pensa assim: poxa, esse aí tá mesmo curtindo a vida, olha só.
Mas bem no fundo, como a Pena Inspirada disse, como é que aquela pessoa, quando realmente está no seu íntimo, no seu interior, está na sua casa, no seu cantinho, quando deita para dormir, como é que está essa pessoa? Quando ela acorda de manhã, será que ela está feliz, pensando assim, graças a Deus, mais um dia para me desfrutar? Então, irmãos, a realidade é que a felicidade real é Deus que dá. O mundo não oferece ela. O mundo aparenta essa felicidade, mas bem no fundo não é ela. Vamos continuar lendo Mensagem aos Jovens, do página 210, 211. A verdadeira felicidade se encontra apenas em ser bom e fazer o bem. O mais puro e mais elevado prazer está garantido àqueles que cumprem fielmente os deveres indicados. Nenhum trabalho honesto é degradante. É a preguiça condenável que leva os seres humanos a desprezarem os deveres simples e cotidianos da vida. A recusa em cumprir esses deveres produz uma deficiência mental e moral que um dia eles sentirão profundamente. Em algum momento da vida do preguiçoso, sua deformidade aparecerá claramente destacada. No relatório da vida dessa pessoa estão escritas as palavras: "E é só um consumidor, mas não um produtor." Impressionante. Então devemos lembrar, o trabalho é uma bênção para o ser humano. Deus deu trabalho a Adão desde o Éden, desde antes de pecar, o trabalho já existia. Só que depois o trabalho foi amaldiçoado e passou a ser algo árduo, mas o trabalho sempre existiu e é uma bênção, e faz parte de cumprir os deveres trabalhísticos para ser feliz, é uma ordem também divina. Caminho a Cristo, página 117. Será que não existiram pontos positivos em sua experiência? Não houve momentos preciosos em que o seu coração palpitou de alegria em relação ao Espírito de Deus? Ao fazer uma retrospectiva do seu passado, você não encontra páginas agradáveis? Por acaso as promessas de Deus não são iguais às flores perfumadas que crescem a cada passo no caminho? Você não permitirá que a beleza e a doçura delas enchem o seu coração de alegria? Então essa pergunta termina com essa nota, com esse texto de Caminho a Cristo. A Pena Inspirada traz aqui várias perguntas reflexivas para poder ser pensada e analisada dentro do contexto do que tem a ver a felicidade ou a obediência e a alegria, a felicidade. Pergunta B. Explique a atitude do cristão. Então vamos tentar explicar isso. Romanos, o apóstolo Paulo, sua carta aos Romanos, diz aqui a palavra de Deus, capítulo 12, versículo 8, sua última parte, diz assim: o que exercita misericórdia com alegria. É interessante notar que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E quando se trata de misericórdia, o ser humano é muito orgulhoso, prepotente, aquela maneira de ofender-se, né? Mas o que exercita a misericórdia realmente, logo a seguir, a alegria acompanha essa pessoa. Portanto, tem razão aqui no texto que está escrito. O profeta Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz a palavra de Deus: disse-lhe mais: ide comer as gorduras, beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui traz um pedacinho do texto desse tema falando sobre isso, mas é quando havia festa, quando havia distribuição. Neemias deu a ordem de que não só deveriam utilizar-se daquilo com alegria, com descontração, como também leva a outros essa mesma alegria que você tem, compartilha ela também para que outros possam também fazer uso dela. Pena Inspirada, vamos ler agora Caminho a Cristo, página 120, diz o seguinte: ouvimos dizer muitas vezes que Jesus chorou, mas que nunca se soube que tenha sorrido. Nosso Salvador era realmente um homem de dores, que conhecia por experiência o que é sofrer, pois se identificava com todos os sofrimentos humanos. Entretanto, apesar de viver uma vida de renúncia, marcada pela dor e pelas preocupações, ele não se abatia. Em seu rosto não se via nenhuma expressão de amargura ou queixa, mas sim de paz e serenidade.
Aonde quer que fosse, levava consigo paz e descanso, alegria e felicidade. É interessante notar esta nota, perceber aqui a mensagem que ela traz. Você deve ter pessoas que você tem maior gosto em estar perto dela. Quando aquela pessoa chega, você quer estar ali, conversar com ela, aquela pessoa que te agrada, aquela pessoa que realmente te traz luz, te traz uma energia positiva, que você sai dali bem. E o contrário também acontece, infelizmente. Aquela pessoa que você vê e fala assim, lá vem fulano, ou lá vem Beltrano. Porque são pessoas que não carregam essa energia divina que Jesus tinha. Toda pessoa que você se sente bem com ela, toda pessoa que traz essa luz, esse brilho, ela provém de Deus. Não a mesquinhez, não aquela coisa que te traz uma alegria temporária, não aquela coisa de fazer a gargalhada, não. É aquela pessoa que te traz paz, te traz uma alegria, te traz uma palavra que você sai dali, poxa vida, eu estava mesmo precisando dela. E às vezes nem é pessoalmente, às vezes num telefonema, às vezes um recadinho que ela te manda no WhatsApp, ou uma mensagem que ela te manda, e ela consegue transmitir toda essa luz que Deus colocou em seu coração. O fato é que devíamos todos nós ter no nosso rosto essa expressão de paz, essa expressão de serenidade, essa expressão de descanso, de sossego, de confiança, de alegria. Devíamos transmitir isso a todos que estão à nossa volta. Mas para isso acontecer, o que é preciso? Como diz aqui o tema principal da nossa lição, né? Esses resultados naturais. Quais são os resultados naturais que essa lição traz para nós? A obediência ligada à alegria. Então, Deus, no seu infinito amor, ele propôs à humanidade que seu caráter fosse revelado e o seu caráter fosse a lei, ou fosse o manual de instrução de vida do ser humano. E esse manual foi chamado de Lei dos 10 Mandamentos, leis de vida, ou a palavra de Deus. Então, se você quer ser feliz, meu caro amigo, meu caro amiga, ou meu irmão, minha irmã, se você quer ser feliz, obedeça. Ou seja, vai buscando pouco a pouco, não é você não vai conseguir deitar pensando assim, amanhã eu vou obedecer e começar a obedecer, não. Degrau por degrau, mas abre seu coração a Jesus e fala, Senhor, eu quero a partir de hoje ser feliz e vou obedecer. E aí você, quem sabe, você vai sair daquela depressão, daquela infelicidade, daquela falta de motivação para tudo, porque faltava fluir de Cristo o que faltava em sua vida. Abra seu coração, entrega a Ele, entrega aquele eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, entrega a Ele. Não tente mudar sozinho, que você não vai conseguir. Se você fosse capaz de mudar sozinho, Jesus não precisava vir morrer por nós. Ele fez isso porque não somos capazes. Entrega a sua vida a Ele e fala, Senhor, a partir de hoje eu quero ser obediente, porque a felicidade não tem preço. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos entregar a nossa vida e lembrar, como diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo o resto Ele vai fazer por você. Quer seja bom, quer seja mal, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é meu sincero desejo e minha oração para todos. Amém.